Nas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Confecções Ecoa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Vista-se a moda, sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, sua moda agora. Cactus, momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere e o exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal-criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam no mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. São 9 horas e 35 minutos, faltam 25 só para as 10 horas da manhã. E nessa edição de hoje do programa Projeto Futuro, estaremos conversando aqui
com Antônio Paixão, um grande trabalhador da seara espírita, onde iremos abordar o tema Lei de Destruição. Como você sabe, todas as manhãs você pode participar no nosso programa pelo nosso telefone 222-0001 e 222-0002. Nós vamos tirar suas dúvidas, vamos responder também as suas perguntas e pode fazer as suas observações, né? Participando conosco, você estará sendo contemplada no final do nosso programa a um livro espírita. O livro de hoje, O Céu e o Inferno. Ligue para cá e participe conosco. 222-0001 e 222-0002. Antônio Paixão, muito bom dia. Bom dia, Aristo. É um prazer estar novamente aqui, falando sobre a doutrina espírita, com os ouvintes da Rádio Minas. Antônio Paixão, são 9h36. O que nós temos visto de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, eu diria assim, é uma severa agressão à natureza, destruição à natureza, de todas as formas, né? Principalmente as queimadas, que nós temos visto demais, beiras de estradas, você viajando, você vê muito isso, telejornais também, nós temos acompanhado isso. A destruição é lei da natureza? Sim, Aristo, a destruição é uma lei natural. Agora, é importante nós nos lembrarmos e salientarmos que isso que chamamos de destruição nada mais é do que uma alteração da forma, ou seja, sendo o corpo uma porção organizada da matéria, quando há a desagregação da mesma, estará desaparecendo uma forma para o surgimento de outra. Nós sabemos que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim é que, para se alimentarem, os seres vivos se destroem reciprocamente, havendo aí duas finalidades: manter o equilíbrio da reprodução e a utilização do invólucro, que é apenas um acessório do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e que se elabora através dessas diversas metamorfoses por que passa. As criaturas são instrumentos de Deus, dos quais ele se serve para chegar aos fins que objetiva. Senhor Antônio, partindo desta premissa, se a destruição é necessária à regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação também? Bem, essa ocorrência já obedece uma outra lei natural, que nós hoje não é o caso falar dela, mas é uma lei natural também, que é a lei de preservação, lei de conservação. Esses meios, eles existem para que a destruição não se dê prematuramente, não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta, dificulta, traz problemas ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso é que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. O homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Foi esse o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação. A não ser assim, nós, muito frequentemente nos entregaríamos ao desânimo. A voz íntima que nos induz a repelir a morte nos diz que ainda podemos realizar alguma coisa pelo nosso progresso. A ameaça de um perigo, quando nós o pressentimos, constitui um aviso para que nós possamos aproveitar essa dilação, esse prolongamento que Deus nos concede. O que ocorre é que muitas vezes, dentro da nossa pequenez, ainda do nosso atraso, ou às vezes até por ingratidão, nós muitas vezes rendemos mais graças à nossa estrela do que ao próprio Criador. E existe uma frase importantíssima: há males que vem para o bem. A gente aplica em cima disso. Existirá sempre a necessidade de destruição entre os homens da terra? Sempre. É uma palavra que difícil
de ser analisada, difícil de ser aceita. É preciso fazer uma colocação, se pense muito na palavra sempre. A necessidade de destruição, ela vai diminuindo no homem com o seu progresso intelectual e moral, quer dizer, do espírito. Assim que ele vai galgando degraus na escala evolutiva. E por isso nós podemos observar que o horror à destruição cresce com esse desenvolvimento do homem. Observemos uma coisa e tomemos como exemplo o direito que tem o homem quanto à destruição dos animais. Tal direito, ele se acha regulado pela necessidade que o homem tem de prover seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito quando a destruição ultrapassa os limites da necessidade. No caso da caça, por exemplo, quando se mata unicamente pelo prazer de destruir, verificamos a predominância da bestialidade, da ignorância, da brutalidade sobre a natureza espiritual. Os animais só destroem para a sua satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, que Deus lhe concedeu, destrói sem necessidade. Por isso, mais tarde terá que prestar contas do abuso da liberdade, pois isso significa que ele está cedendo aos maus instintos. Senhor Antônio, nós temos reparado também bastante coisas, bastante flagelos. Tá? O que nós vemos aí em telejornais, da imprensa, comentários, jornais de todas as formas, é o quê? A guerra, os países destruídos, pessoas morrendo de fome, assim como o senhor disse agora há pouco, também animais. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por incrível que possa parecer a você, o que nós compreendemos e devemos realmente buscar cada dia mais compreensão é que isso é exatamente o meio de fazer com que a humanidade progrida mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso que vejamos o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente no nosso ponto de vista pessoal é que nós o apreciamos. Daí vem que o que qualificamos de flagelos por efeito do prejuízo que nos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Observe a guerra. Em alguns países foi necessário que houvesse uma destruição quase plena, chegasse a uma falência completa, quase absoluta. Isso, para que o homem, não podendo mais contar com outros fatores externos, jogasse toda a sua confiança, todo o seu ânimo, toda a sua disposição em si mesmo. E esses mesmos países destruídos em um momento ressurgiram, estão hoje na frente dos outros países ou mundialmente reconhecidos em tecnologia, em qualidade de vida e tudo mais. Nós, estudando a doutrina espírita, senhor Antônio, a gente vai perceber, a gente vai aprender, seria essa a expressão, né? A gente vai aprender que é com a vida, com as reencarnações, que a gente vai polindo o nosso espírito e assim melhorando a nossa qualidade de vida no mundo, nos mundos, seria ainda mais claro. No universo, claro. Para conseguir a melhora da humanidade, Deus não poderia empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Aí é que está. Deus pode e os emprega todos os dias, todo o tempo, tendo as leis divinas registradas em nossa consciência. Ele nos deu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O problema é que o homem prioriza tudo em função do corpo, que é muito pouca coisa. Um século no nosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade.
Assim, nada representa os sofrimentos de dias ou meses que são para nós um ensino que nos servirá no futuro, principalmente no plano espiritual, onde está a nossa verdadeira existência. Venha a morte por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. A diferença é que no caso de grandes flagelos, partem muitos ao mesmo tempo, nessas calamidades, catástrofes, etc. Se já tivermos a compreensão de todo esse processo, esses terríveis flagelos não passariam de rápidas tempestades nos destinos do mundo. O espírito que preexiste e sobrevive a tudo forma o mundo real. Os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem na terra. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo a gente poderia comparar. Ele é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rasgados, rotos, perdidos. É importante sabermos o seguinte: o general se preocupa muito mais com os soldados do que com os uniformes, que são, no caso, os corpos. Exatamente. Outra coisa que a gente observa também, no mundo de hoje, vamos dizer assim, na Terra, aqui os ricos, entre aspas, que eu estou falando de riqueza material, eles não se preocupam com os pobres. Vê se o áudio convir comigo. Olha, as pessoas que têm da classe média para baixo, elas pensam sempre assim: se eu tivesse uma condição de vida melhor, se eu tivesse, aliás, a doutrina espírita prega o contrário, se eu tivesse mais dinheiro no bolso, eu ajudaria fulano, eu faria isso e faria aquilo. Por sua vez, o rico que já tem essa condição material melhor do que demais, é muito notório que eles não se apercebem desse fato de não seria 100%, não é globalizado, não estaria generalizando, não. Eles não ajudam as pessoas com maiores necessidades. Não são os flagelos igualmente provas morais para os homens por porem abraços com as mais aflitivas necessidades? Exatamente, Ernesto. E você fez uma colocação que eu preciso voltar a reforçá-la. Nós não devemos generalizar. Quando a gente fala os ricos, significaria todos. Não é bem isso. Na sua maioria, na sua maioria, é que eles se preocupam mais consigo e não estão a ver do que está do outro lado. Igualmente, a recíproca é verdadeira. Existem muitos pobres materialmente que estão resignados com a sua condição, estão crescendo, estão trabalhando, mas também na sua maioria ocorre essa revolta, essa ideia do querer mais e tudo. Mas vamos ver realmente como é que a coisa se encaixa aí. Esses flagelos, eles são as provas que dão para o homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Observe que se você tivesse tudo nas suas mãos, a sua inteligência iria se enferrujar. Você não teria o que buscar. Então, essa é exatamente a ocasião da gente demonstrar inteligência, paciência, resignação ante a vontade de Deus. E essas provas oferecem um ensejo de manifestação dos sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Se não nos domina o egoísmo, que nesse mundo que nós vivemos, de expiação e provas, é de predominância, bem próximo de 100%, o egoísmo. Enfim, essas provas, elas não representam nada mais que oportunidades de crescimento para o espírito. É o único caminho, porque o espírito cresce intelectualmente em qualquer plano. Entretanto, ele só cresce moralmente através da ação, do trabalho, da maneira de lidar com as coisas nestas ocasiões das suas provas. Muito bem, e diga-se de passagem, o egoísmo, ele predomina hoje em dia. Predomina. O nosso planeta é um planeta onde predomina o orgulho e o egoísmo. Está faltando 10 minutinhos só para as 10 horas da manhã. Nós estamos apresentando pela Rádio Minas o programa Projeto Futuro.
Todo final de semana, cada programa, cada sábado, nós abordamos temas de grande importância para a nossa cultura, para o nosso entendimento da humanidade. Você pode participar, 222-0001 e 222-0002 também, fazendo as suas observações, as suas perguntas. Vamos tirar aqui as suas dúvidas e não se esqueça que no final de cada programa você concorre a um livro espírita. O livro de hoje, O Céu e o Inferno. São 9:10, eu estou conversando aqui com um grande trabalhador da seara espírita, senhor Antônio Paixão, sobre o tema Lei de Destruição. Senhor Antônio, pode o homem prevenir os flagelos que o afligem? Bem, em parte, sim. Não, porém, como normalmente ou como geralmente a gente o entende. Muitos flagelos resultam da própria imprevidência do homem. Agora, à medida que esse homem adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isso é, prevenir os flagelos. E ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns são de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Esses, nada pode o homem a eles opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus, que é uma maneira de crescimento. É uma das maneiras de crescimento, é resignar-se e submeter-se à vontade de Deus. Quando a gente coloca a vontade de Deus, nós já sabemos que Deus não fica expressando a sua vontade através de castigos e de punições, não. São as leis divinas que são colocadas e que são imutáveis e perfeitas e iguais para todos nós. Então, esses mesmos males, nós muitas vezes os agravamos pela nossa própria negligência. De acordo com o desenvolvimento, com o crescimento das coisas, aumenta no homem, usando seu livre-arbítrio, a disposição de partir para o vício, que é uma maneira de destruição, de partir para uma vida mais fácil, se apropriando indevidamente das coisas alheias, e é outra maneira de destruição, né? De transformação. Então, a maioria das vezes, esses flagelos que nos afligem são devidos à nossa própria negligência. Senhor Antônio, apropriar-se de bens alheios, como o senhor disse agora há pouco aí, tá? Nos leva a quê? A um grande distúrbio, seja ele mental, seja ele físico também, né? É que eu chamo isso de atrito. Atrito é o quê? Nós vimos agora há pouco tempo atrás, inclusive até a imprensa abandonou um pouco isso devido aos demais acontecimentos, a respeito de invasões de terra. Isso gerou guerra. A guerra, ela acaba sendo um problema político e social também. É um problema político e social. Nós estamos, inclusive, na eminência de uma guerra, seja ela federal com estadual, que já é um outro problema, já é um outro tipo de guerra, mas é uma guerra. O que impele o homem à guerra, senhor Antônio? Bem, sempre foi e sempre, olha a palavra sempre, agora sim, porque é referente a uma lei natural. Agora já é enfático. Isso. Predomina na natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Isso é o que impele o homem à guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, isso independe do intelecto. O indivíduo pode ser intelectualmente muito desenvolvido, que isso não impede que ele seja um bárbaro, porque ele está intelectualmente desenvolvido, mas moralmente não. Então, nesse estado, os povos só conhecem um direito, é o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o estado de guerra é um estado normal. Agora, à medida que o homem vai progredindo moralmente, menos frequente se torna a guerra.
porque ele a evita e quando a faz, faz com humanidade. Quando sente que ela não tem, é realmente necessária para evitar males maiores do que a consequência da guerra, então é necessário que ela aconteça. Mas aí será feita com humanidade. O senhor acredita que a guerra desaparecerá algum dia da face da terra? Sem dúvida nenhuma. É quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, as leis naturais, nessa época, todos os povos descobrirão o que realmente são irmãos. E, em se sabendo que somos todos irmãos, ao invés de guerra, nós procuraremos um outro caminho, o caminho da ajuda, da fraternidade, do amor e tudo. Estágio em que já se encontram espíritos em nível acima do nosso, em nível mais elevado. Para fecharmos com chave de ouro o nosso primeiro bloco, se existe a guerra, é porque Deus assim permite, né? Estamos discutindo isso desde o princípio do programa. Que fim objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Com a finalidade de liberdade e progresso. Ainda que tenha como objetivo e resultado a escravização, essa escravização ela é temporária para esmagar os povos, quer dizer, corpos, a fim de que venha a progredir mais depressa. É importante que nós façamos uma colocação que as pessoas muitas vezes não pensam nisso, não compreendem dessa maneira. Quando há uma guerra e quando há destruição de corpos, não há destruição de nenhum corpo que não precise dessa destruição. Está bem? Observemos o caso da guerra, naquela dizimação da guerra civil. Está bem? Ali nós vamos lembrar que todos aqueles que partiram, que se mutilaram e tiveram seus corpos agredidos, aquilo era para eles no momento o necessário para o seu desenvolvimento. Tá bem? Agora, mais adiante, na segunda parte, nós vamos ver que aquilo é uma necessidade. Agora, não tem que ser você, não tem que ser eu, a quem quiser assumir o ônus, a responsabilidade, que então provoque o escândalo. Muito bom, senhor Antônio, faltam 2 minutos para as 10 horas da manhã. Nós vamos dar um break rapidíssimo comercial e a gente já volta já para a nossa segunda parte. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, Cactus, sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Confecções Ecoa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter, e uma decoradora sempre à disposição. Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490.
O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Você sabia? A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres então encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se ocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo com uma simples transformação. 10 horas e 2 minutos. Antes de dar